Boa tarde a todos. Bem-vindos ao 15º Fórum de Pesquisa, neste momento online, o Depatologia. Depatologia que é promovido pela instituição Aracê, é uma instituição sem fins lucrativos, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência e a conscienciologia, com sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui centro de pesquisa e centro de educação. Antes de iniciarmos o debate, tem alguns avisos para a gente poder tudo se encaminhar dentro de uma perspectiva de bom entendimento. Aviso, então, para só deixar o microfone aberto quando for fazer a pergunta. Hoje, especificamente, serão permitidas perguntas verbais, podendo usar o microfone, ou via chat. Então, a pergunta é interessante ser feita bem de modo sucinto e com objetiva. Todos receberam o texto, está sendo disponibilizado no chat pela equipe de suporte. E a ideia é esclarecer, a ideia do debate é esclarecer a todos os participantes para que contribuam com a pesquisa da autora, que tirem suas dúvidas e contribuam para ampliar o conjunto do tema de pesquisa da própria autora. Então, vamos passar o mini currículo da nossa professora de hoje. A professora Rosa Nader nasceu em São Félix, no Rio de Janeiro, atualmente reside em Foz do Iguaçu. É professora universitária, graduada em matemática, mestre em matemática também, aplicada em sistemas de engenharia da computação. A partir de janeiro de 2019, voluntária também do projeto Bibliodiáspora na África. Docente da Conscienciologia desde 2002, tenepsista desde o ano 2000, organizadora do livro Manual da Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia, autora do livro Autodesrepressão, Reflexões Conscienciológicas, em 2018, e coautora do livro Receituário de Verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Rosa, muito prazer, bem-vinda. Lhe acolhemos com toda a expectativa e esperamos contribuir a todos com a sua tema de pesquisa. Então, aquela pergunta tradicional que normalmente é feita: o que levou a pesquisadora a pesquisar sobre o tema? Com a palavra a você agora, Rosa. Quero primeiro dar boa tarde a todo mundo, muito bom estar com vocês aqui todos, e agradeço muitíssimo aí a atenção da Andréia, que foi assim super atenciosa comigo e colaborando aí para que esse momento acontecesse. Então, esse binômio foi um binômio que surgiu de uma conversa minha com o professor Valdo. Eu já estava fazendo os estudos, né, para a autodesrepressão, que, aliás, o autodesrepressão também foi um tema que foi sugerido pelo professor Valdo para eu pesquisar e fazer o livro. E aí eu estava conversando, eu até nem me lembro direito o que eu perguntei, mas tinha relação com conflito, com coerência, que não sei se vocês já tiveram tempo de ler essas 5 folhas aqui. Eu falo como é que se correlacionam, né, esses 3 conceitos, né, a incoerência, o conflito e a repressão. Então, eu já estava estudando esses temas. Eu sei que eu cheguei lá no holociclo e o professor Valdo falou que a reeducação, que a gente precisava de 2 coisas básicas, que era exatamente isso, o autoconhecimento e o autodiscernimento. E ele
E ele completou essa enumeração que eu coloquei logo na primeira folha. Ele falou assim: o autoconhecimento é o estudo egóico para se livrar do egoísmo, e o autodiscernimento é para você diferenciar o que é certo ou errado para escolher o mais prioritário, né? E aí esse binômio, até mais à frente aqui eu falo dele como uma prescrição, né, que o professor Valdo fez, eu chamei assim da simplicidade complexa. Por quê? Porque binômio é uma associação simples, né? É só você associar dois conceitos. Só que esses dois conceitos aqui são bastante complexos, né? Aí, assim, é uma simplicidade complexa, porque nada simples de você se autoconhecer de verdade, assim, sabe, do passado, para você fazer uma escolha, né, do que é prioritário para você, é você saber o que vai dar resultados positivos para você evolutivo. E aí pressupõe todo um passado que você tem que conhecer, os seus gostos, as suas atividades cognitivas, o que você tem que, a sua capacidade, enfim, para você fazer, ou as suas necessidades, né, evolutivas, o que ficou pendurado na sua série X, né, que você agora deve pegar para enfrentar, enfim. Eu penso que o autodiscernimento exige um autoconhecimento muito grande da gente. E o autoconhecimento também exige né, outras variáveis que são bem complexas, né? A retrocognição, os megacons recuperados, enfim, uma série de coisas. E assim, esse binômio eu coloco mais na conclusão do meu livro, que é o Autodesrepressão. E até eu brinco, quando eu vou fazer o curso, né, do Autodesrepressão, eu até brinco, assim, eu não precisava nem escrever o livro. Bastava eu colocar esse binômio, que esse binômio resume tudo, né? Porque a autodesrepressão é praticamente o princípio da autorreeducaciologia. Se bem que no livro eu amplio esse conceito de autodesrepressão em dois vieses, né? Da autocogniciologia e da autocuroterapia, avançando um pouco o conceito convencional que a gente tem, né? Que a autodesrepressão é só resolver os problemas, os traumas do que prende a gente no passado. Aí eu costumo dizer também, eu faço uma linha e digo assim, olha, se a gente recupera tudo que ficou atravancado, coartado no passado, os traumas, enfim, as infelicidades, tudo aquilo que ficou no passado, a gente volta para o lugar que a gente deveria estar. Então, para a gente se libertar mesmo, a gente tem que ganhar novas cognições para ir andar para frente, né? Porque tem uma ortopensata que o professor Valdo diz assim, a ignorância natural da evolução, que no périplo evolutivo, em cada momento que a gente está, a gente tem uma série de ignorâncias. Por isso a gente está ali, naquele momento evolutivo, a gente está naquele nível ali, consciencial. Embora seja natural do périplo evolutivo do vírus até o serenão, ainda assim é uma doença. Então, isso me chamou muita atenção. Então, por isso que, para eu andar para frente, me desreprimir nesse périplo evolutivo, como que eu vou dizer, eu redefini, né, a autodesrepressão consciencial nesses dois vieses, naquele da autocuroterapia, para curar os traumas, tudo que ficou para trás, que atravancou você atrás, né, manteve você em subnível, e a auto-megacognição, que é você conseguir andar para frente, né? Então é mais ou menos isso. Eu vi que tem alguém aí que levantou o braço, eu não sei se já quer fazer alguma pergunta ou eu... Não? Tá. Não sei se... Tudo bem? Olá, Rosa. Tudo bom, Jades? Fala. Obrigado aí por mais aí o teu trabalho, a tua insistência aí, e assim, eu tenho estima muito grande assim por você, e assim,
você poderia, assim, ampliar mais para nós aqui essa questão, o que é prioritário, digamos assim, como você vê como prioritário e indicaria? Olha, a prioridade, eu penso, né, que a prioridade é especial para cada um, é específica, singular para cada uma das pessoas, né? Então, por exemplo, ó, uma coisa que eu nem sabia, que a matemática fazia parte da minha ProEx, né? Eu, quando decidi fazer matemática, eu era criança ainda, adolescente ainda, eu decidi, não é porque eu tinha tido a recuperação de megacônjuge, eu nem sabia o que era isso. Eu resolvi porque eu gostava muito, né? Então, eu quando cheguei aqui, o professor Valdo desconstruía sempre a questão da matemática comigo e tal. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, então eu acho que eu estou no caminho errado, né? Eu perdi tempo, né, fazendo isso. Ele disse, não, você tinha que vir mesmo fazer matemática. Aí, assim, mas não é todo mundo que tem que vir fazer matemática, entendeu? Então, a minha prioridade era fazer matemática. Por isso que eu acho que o prioritário, aí a gente chama de prioridade evolutiva, é a gente estudar muito o autodiscernimento e o autoconhecimento. Por isso que eu acho que esse binômio eu acho que é fundamental, sabe? Quando o professor Valdo diz assim, ó, é um estudo egóico para se livrar do egoísmo. Ele é um estudo egóico por causa de quê? Porque você só vai estudar você, né? O cosmos está fora de você, você vai estudar você. Então, isso é uma coisa egóica, né? É o trabalho com a egocarmalidade. Mas para que você vai estudar a egocarmalidade? Para você ficar livre do egokarma, do egoísmo, e passar para trabalhar no âmbito da grupo karmalidade, posteriormente, né? E aumentando a sua carga de trabalho no périplo evolutivo, né? Então, eu não posso te dizer assim, o que é prioritário para você e para o outro. Agora, a gente tem no corpus de conhecimento da Conscienciologia algumas coisas que são comuns, né? Por exemplo, ampliar o discernimento. Para isso, ampliar o parapsiquismo. Escrever um livro, desandar aí a escrita da gente. Então, mas por que a escrita é tão importante para todo mundo? Eu vou dizer a minha versão. Além de ser uma cápsula do tempo, que foi o que o professor Valdo mais falou, né, para a gente preparar a próxima vida e tal, eu penso que na escrita você desenvolve a autocognição com maior detalhamento, entendeu? Você é obrigado a pensar na causalidade, por exemplo, né? O que é consequência do quê? O que é causa, para quê? Então, você vai trabalhando essas questões, você vai se autoconhecendo. Isso tudo, fazer relação com tudo, eu acho que amplia o seu discernimento, né? Então, eu acho que, por exemplo, ampliar o discernimento, entender o que é prioridade evolutiva. O professor Valdo deu uma definição de discernimento, eu coloco aqui nesse papel, ele faz uma enumeração enorme de que é ver o que é bom, o que é ruim, parece maniqueísmo, né? Ver o que é bom, o que é ruim, o que é melhor do pior, o que é prioritário do não prioritário, mas tudo isso que ele fala tem um vetor que é da evolução. Então, assim, ó, escrever livro para mim nesse momento é melhor ou pior para a minha evolução? Eu acho que se cada um de nós fizer isso, vai achar que é sempre positivo. Então, se é positivo, arregaçar a manga e fazer. Agora, por exemplo, algumas pessoas, por exemplo, não sei, vocês não, que vocês são veteranos, né? Mas alguém que está chegando agora, fazer TENEPS, embora a TENEPS seja um conceito de ponta, um trabalho de ponta na Conscienciologia, é possível que naquele momento não seja prioritário para aquela pessoa, né? Então, assim, eu acho que tem que ver o momento evolutivo e por isso é que eu acho que esse binômio aqui é fundamental. Você tem que conhecer. Então, se você tem uma fissura muito grande,
Como é que você vai avançar? Por exemplo, eu não assumo a desperdicidade, eu ainda tenho algumas fissuras. Há pouco tempo eu fiz a autorreflexão de 5 horas, uma coisa que eu achava que eu já tinha completamente superado, que era o preconceito. Assim, ó, lá pelas tantas começaram, não sei se o ambiente ou algum, não sei se tinha amparador, porque eu não consegui perceber, mas assim, o próprio ambiente homeostático que foi formado começou a me mostrar assim, mas era uma coisa assim, objetiva, sabe? Você lembra de fulano? Ali você foi preconceituosa. Você lembra de ciclano, daquele fato assim, assim, assim? Você foi orgulhosa, ou seja, orgulho é preconceito, né? E aí, assim, eu fui ficando constrangida, né, com a minha... Eu tinha colocado um tema que o professor Valdo tinha sugerido para eu colocar, que era um tema grandão, assim, que era a autotransafetividade, gente, entendeu? Ele, numa mini tertúlia, eu perguntei alguma coisa e ele falou assim, não, você faz uma autorreflexão de 5 horas, bota o tema autotransafetividade, coloca seus filhos e coloca Valdo Vieira. Gente, eu fiquei assim impactada, porque eu não sabia o que ia dar isso, né? Eu sei que eu fiz a autorreflexão de 5 horas, primeiro, assim, primeiras 3 horas foi só de desconstrução, assim, do meu ego, aí depois que melhorou um pouco, e aí eu tive algumas experiências, assim, mais que eu estava esperando, né? Mais, assim, como que eu vou dizer, mais condizente com o tema que eu tinha colocado, né? Mas, assim, foi excelente, assim, eu saí de lá, até depois conversei com o professor Valdo, uma coisa que eu aprendi, assim, a gente sabe, mas ao mesmo tempo não sabe, né? Que eu falei assim, gente, eu tenho um filho que eu acho que ele foi meu parceiro de vida, de outras vidas. Aí isso veio na autorreflexão e vieram outros relacionamentos, né? Eu com meu pai, enfim, as coisas foram clareando. Aí eu fiquei assim, a dedução que eu tive. A gente vem no périplo evolutivo, em muitas vidas, cada hora amando uma pessoa de várias maneiras. Uma hora com envolvimento sexual, outra hora sem envolvimento sexual, outra hora, sabe, com problemas de relacionamento, outra hora com tudo muito bom. E aí a moral que eu cheguei a gente vem fazendo isso, às vezes com a mesma pessoa, ou com um grupo de pessoas, né? Porque é para aprender a amar, entendeu? E aí tem tudo a ver com a autotransafetividade. Que a transafetividade, na linha dessa categoria, né, de emoção, primeiro começa com instinto, emoção, depois sentimentos elevados, a mega fraternidade, até aí a gente ainda está psicossomático. Quando você passa para a transafetividade, é que você vai para a mental somática. E para a gente chegar lá, a gente vai passando, aprendendo a amar a mesma pessoa, às vezes, de várias maneiras diferentes, para poder ter uma concepção além da sexualidade, além da afetividade materna, além sabe, do amor filial, além de tudo. Aí eu falei assim, bom, então... E aí vem os preconceitos, ou seja, nesse périplo evolutivo, o mais que a gente puder eliminar, né, os preconceitos. E eu tenho acompanhado muito esses debates, né, de live, assim, falando sobre o preconceito estrutural, né, que a gente tem. Então, assim, é uma coisa, a gente não percebe que a gente tem, entendeu? Eu não estou falando daquele preconceito crasso, estou falando daquele preconceito mais sutil, sabe? Que a gente nem sabe identificar que tem. Não sei se eu esclareci aí, que eu falei um monte de coisas, né? Vocês têm que me segurar, gente, senão eu vou me andando e... Rosa, importante, quando citar neologismos, pode ter algum colega que está assistindo, talvez ele não tenha a mesma compreensão que a gente possa ter. Se possível, puder, né, esclarecer. Tá bom, eu falei em autotransafetividade, né, mega fraternidade. Então, mega fraternidade é uma fraternidade onde o que predomina é o altruísmo, né? É você ter afeto ao outro, mas sem querer nada em troca, né?
Isso já é o máximo que a gente consegue por enquanto aqui. Já a transafetividade é alguma coisa que, assim, teoricamente eu sei o que é, mas, assim, na prática eu ainda não, nem arranho, assim, não tenho, porque é um sentimento elevado, mas no patamar do mental soma. E aí tem você diz, a gente talvez tivesse que falar no holossoma, né? É isso que a Andréa quer falar, Andréa? Eu queria, você falou ali dentro da tua abordagem que você usou a técnica de 5 horas, né, é uma ferramenta. Que outras ferramentas você utilizou para desenvolver esse binômio autoconhecimento, autodiscernimento? Se você pudesse compartilhar conosco outras ferramentas criadas por você mesmo, né, na tua funcionalidade aí do dia a dia, ou técnicas instituídas na Conscienciologia, se você pudesse compartilhar conosco. Olha, assim que eu entrei na Conscienciologia, o que eu fiz muito foi participar de muito evento assim que trabalhava o parapsiquismo, né? Então, eu fiz muitos ECP2, aí depois, quando eu vim morar aqui, eu fiz muitos acoplamentários, fiz muitos laboratórios e fiz participava de muitas dinâmicas, às vezes fazia 2, 3 por semana. Aí tem um tempo agora que eu dei um tempo, né? Tem um tempo que eu dei um tempo. Outra coisa que eu fiz muitas vezes é consciencioterapia e conscienciometria, né? Isso eu estou dizendo assim, acho que foi nos meus 10, 15 anos de iniciais, assim, da conscienciologia. Aí depois, quando eu descobri, foi numa consciencioterapia que eu estava fazendo relatório, né, que uma das coisas assim que eu acho que mais ajudam a gente a melhorar, a conhecer a gente, quem estiver fazendo a consciencioterapia é não deixar de fazer aqueles relatórios de quinzenais entre uma e outra e o relatório do SET em si, sabe? Porque eu até criei uma técnica de alta, assim, eu fiz até um artigo sobre isso, que é um fluxo de Mater Pensene, porque a gente tem que fazer lá pelo relatório, entender qual foi o Mater Pensene da quinzena e qual foi o Mater Pensene do 7. E aí eu comecei a verificar que, com o passar do tempo, o Mater Pensene ia convergindo para o mesmo Mater Pensene. Enquanto no início, você lá no 7, você tinha contato com o melhor de você, na quinzena você virava abóbora, né, como a gente diz, né? E você tinha você não mudava tanto assim nas primeiras quinzenas. À medida que ia passando a consciencioterapia, e nesse evento, nesse período aqui, eu acho que eu fiz uns 3, 4 meses, aí eu tenho que olhar ali de novo. Mas aí o que ia acontecendo? Os Mater Pensene da quinzena, com aquele Mater Pensene que eu conseguia vivenciar dentro do 7, eles iam se ajustando, eles iam convergindo, sabe? E aí, quando eu tive alta, né, na verdade, o Mater Pensene da quinzena com o Mater Pensene do 7 era exatamente o mesmo. Então, por isso, a gente já conhece, assim, a gente já vai adquirindo uma fixação do nosso holopensene, entendeu? E aí, assim, a gente anota tudo que passa na quinzena, né? Sincronicidades, problemas que a gente enfrentou, e aí você vai depurando isso. Mas vamos supor que a gente não esteja mais fazendo isso. Há bastante tempo que eu não faço mais consciencioterapia. O último curso que eu fiz foi esse para dispersidade, esqueci o nome. Esqueci o nome do curso agora, gente. PROAD, Mas já tem uns 2 ou 3 anos agora que eu já fiz. E assim, a ideia mesmo de fazer o PROAD é uma experiência que eu tive. Assim,
as técnicas, sabe, André, assim, ó, você tem que identificar alguma coisa e resolver aquilo, né? Então, assim, eu estava há uns 2 anos, 3, assim, com muito problema, muito conflito, não sabia que atitude tomar, não sabia como fazer. Aí eu li aquele livro, você vê de onde surgem as coisas, é você ficar atenta com as suas dificuldades. Aí eu li aquele livro, Sexo e Destino, do professor Valdo psicografou, não sei se vocês conhecem, é um livro psicografado. E logo assim no início tem uma cena assim de um parapreceptor, de um amparador e um aprendiz de amparador jogando energia para uma consim que estava fazendo uma catarse. E aí o preceptor do amparador, esses nomes eu estou dando para vocês entenderem, mas não tinha esses nomes no livro não, tá? Tinha só um aprendiz de amparador e um amparador ensinando aprendiz de amparador. E aí ele falava assim, ó, joga bastante energia nessa consim para ela amplificar o processo de catarse dela, para você poder intervir especificamente no nó-górdio dela. Ou seja, gente, os amparadores da gente não sabem tudo da gente, eles são iguais a gente, eles estão tão melhores do que a gente, porque eles não têm o restringimento físico, né? Aí eu fiquei com aquela cena na cabeça e fiz até um verbete do paradoxo da autorrepressão, porque eu pensei assim, puxa vida, o que é repressão, né? A repressão é você ocultar alguma coisa dentro de você, você deixa guardado dentro de você e não deixa aquilo aflorar. Como é que o amparador vai te ajudar se você não põe para fora? Entendeu? Então eu chamei isso paradoxo da autodesrepressão. Então, quando você... ou da repressão, eu acho que foi da repressão, eu nem sei o título direito, eu acho que foi paradoxo da autorrepressão, não foi da desrepressão. Porque a autorrepressão é assim, você camufla toda uma realidade, acha que aquilo está resolvido, mas aquilo lá está dentro de você, né? Te remoendo por dentro, você às vezes não se dá conta daquilo e não consegue aflorar aquilo, então o amparador não tem como te ajudar. Aí o que eu fiz? Eu estava nesse conflito, lembrei dessa técnica. Eu moro sozinha, né, gente? Não posso falar alto, que ninguém vai me chamar de doida. Eu fiquei rodando em volta da mesa e falando alto, assim, falava tudo que eu tinha de bom, tudo que eu estava fazendo de bom e tudo que eu achava que eu não estava conseguindo, tudo que estava pegando e que eu precisava de uma ajuda, como é que podia, né? Então, assim, o que eu fiz foi explicitar o máximo possível a condição que eu estava vivendo, né? E eu falei alto, mas assim, eu acho que quem mora junto pode fazer um laboratório e pensionizar, já dá conta, né? Mas eu falava alto, assim, fazia catarse mesmo, assim. E aí, na hora que eu estava dando uma das voltas, aí veio assim, vai fazer o PROAD. Aí eu congelei, porque o PROAD era a última coisa que eu tinha pensado na minha vida de fazer, entendeu? Aí eu parei e falei assim, bom, mas agora eu perguntei, agora tem que... Aí eu comecei calada, continuei andando em torno e pensando, por que PROAD, né? Aí, de novo, veio a ideia, porque o PROAD é o curso de mais de ponta que você pode fazer no momento. Mas por que era mais de ponta? Porque juntava a autoconscienciometria com a autoconsciencioterapia, tá certo? Aí, bom, aí eu fui fazer o PROAD, entendeu? Mas, então, assim, eu usei uma técnica de uma coisa que eu li, no momento que eu estava precisando. Aí eu anotei outras técnicas ao longo da minha vida aqui, que é assim, ó, que está num artigo que eu escrevi, está na Consciência, depois até eu posso passar para vocês. É a técnica do enfrentamento do medo da autoexposição. Assim, eu não conseguia falar nada, eu tremia a voz, eu já estava morando aqui em Foz do Iguaçu e tal. Aí eu fiz, por exemplo, fazer recados no final da tertúlia. Aí a minha voz tremia pra caramba, mas eu fazia assim mesmo. Outra, eu não fazia pergunta muito na tertúlia. Aí uma colega minha, que também não fazia, e viu que tinha um outro colega nosso aqui no CAEC, que também não fazia,
ela fez um documento e a gente assinou, nós três assinamos, que todo dia a gente tinha que fazer uma técnica, uma pergunta para o professor Valdo. E aí eu fui fazendo. No final das contas, eu já fazia a pergunta, mesmo sabendo que eu ia levar a traulitada do professor Valdo, que vocês, se vocês assistirem tertúlias, às vezes eu achava que eu estava fazendo uma pergunta linda, maravilhosa, ele me dava um passa fora. Outras horas eu estava achando que eu estava fazendo uma perguntinha assim qualquer, ele ficava horas me explicando, né? Então, assim, mas aí eu tive que me dispor, né, desse meu orgulho, dessa minha vergonha e fazer pergunta, né? Bom, então essa foi uma coisa, né? Outra é que eu não sabia escrever. Eu vim para Foz do Iguaçu, assim, minha vida estava toda organizada lá em Niterói. Eu vim para Foz do Iguaçu por quê? Porque eu não sabia escrever nada em Conscienciologia. Eu já tinha doutorado, como vocês viram, né, gente? Mas eu não sabia escrever nada em Conscienciologia, não sabia. Então eu achava que eu tinha que desbloquear o meu mental soma. E outra coisa, estudando a Conscienciologia, eu descobria que uma coisa assim que desde muito antes de eu conhecer a Conscienciologia, eu fui um tempo espírita, né? Em busca de quê? De aprender a fazer assistência. Porque eu tive um problema assim, de vida pessoal, uma perda assim, muito grande, e aí eu comecei a me enfronhar, assim, o meu primeiro movimento foi participar de movimentos grevistas na época. Eu era professora universitária, era a época de 70, e aí lá eu compreendi perfeitamente, né, que a religião era o ópio do povo, que queria enganar o povo, aqueles negócios, né, de revolucionário, que eu já fui revolucionário, eu já tive retropugnação. E aí eu falei assim, não, eu não quero mais, eu era católica nessa época, eu não quero mais ser católica, e aí a única coisa que eu conhecia era espiritismo, eu entrei lá para o centro espírita, né, mas, enfim, e aí quando eu conheci a Conscienciologia, os conceitos encaixaram, sabe, coisas assim que eu não saí do centro espírita porque eu conheci a Conscienciologia, eu saí do centro espírita porque eu não encaixei com muitas coisas que tinham lá. E quando eu conheci a Conscienciologia, o que ficou desencaixado, eu comecei a entender. E uma das coisas era essa questão da desperticidade, entendeu? Que eu só aprenderia a fazer assistência se eu chegasse no patamar da desperticidade. Porque imagina só, vem uma consciência complicada, assim, né? Energívora ou com emoção muito exacerbada, se você não é desperto, ou você, pelo menos naquele momento, você não se torna isca consciente, você embarca no assédio da pessoa, né? Eu escrevi alguma coisa disso aqui nessas 5 folhas, né? Então, você não pode embarcar, né, no assédio. E aí eu falei assim, bom, então eu vou para Foz do Iguaçu, fico 2 anos lá, olha só a minha pretensão. O único desperto que eu conheço é o professor Valdo Vieira, eu aprendo a fazer assistência com o Valdo Vieira e desencalacro, né, o meu mental soma e volto, né? Estou aqui até hoje, ainda estou aprendendo, né? O professor Valdo já voltou lá para o extrafísico, ainda estou aqui tentando aprender. Mas então, assim, são técnicas que eu fui aprendendo, entendeu? E aí as pessoas me cobravam, sabe? Quando sabia que eu era doutora, você vai escrever, né? Caramba, eu não sei escrever nada. Aí eu fui provar, é uma técnica que eu usei. Eu fui provar para o povo que eu não sabia escrever. Sabe o que eu provei para mim? Que eu sabia escrever, eu podia escrever. Né? Então, assim, são coisas simples, assim, né? Esse negócio do preconceito mesmo, né? Quando eu fiz agora há pouco tempo, o que eu comecei a fazer? Primeiro, eu usei a técnica da autorreflexão de 5 horas, por isso eu consegui identificar quais eram os meus preconceitos, remanescentes ainda. E aí, assim, ó, o que eu faço? Eu sei o momento exato quando eu tenho um pensamento de preconceito, sabe? De superioridade, eu sei, eu sinto, porque eu já estou em vigília. E aí eu tento trocar, até o ponto de eu não ter mais. Mas por enquanto eu ainda sinto isso. Mas é uma técnica, eu fico com isso na cabeça. Né?
O ônus do não. Eu tinha o problema do ônus do não antes de conhecer a Conscienciologia, gente. Da minha mãe. A minha mãe tem 5ª série primária, mas eu acho que ela tem uma sabedoria diferente, assim, das pessoas que não têm estudo, né? E ela um dia, ela vendo alguma coisa que eu nem sei o que foi, ela virou para mim e falou assim: Rosa Maria, porque meu nome é Rosa Maria, né, gente? Mãe é que chama de nome duplo, né? Rosa Maria, lê esse livro que você vai estar precisando ler esse livro. Sabe qual era o livro? Quando digo não, me sinto culpada. É um livro da psicologia. E aí eu li aquele livro. A partir daquele livro, eu comecei a enfrentar o ônus do não, sabe? Hoje em dia eu estou melhor. Mas antes eu tinha problema com isso, muito, muito problema. Então, assim, são técnicas simples. Eu costumo dizer, assim, para a desrepressão, por exemplo, meu livro é todo encaixado. Tem no livro o binômio de admiração-discordância. Por que eu criei essa técnica? Tem um artigo. Esse artigo acho que está naquela revista que era da Arac. Da IAC. Esqueci o nome da revista agora, gente. Eu estou meio ruim aqui de cabeça. Então, assim, mas eu botei no meu livro a técnica, né, do nome Admiração de Discordância. Por que eu criei aquela técnica para mim? É uma técnica pessoal, assim, cada um vai ter a sua, né? Porque quando eu estava frente a outra, que a pessoa começava a falar determinadas coisas, eu ficava, assim, primeiro que eu não deixava a pessoa falar, aliás, até hoje eu tenho esse problema, não deixar a pessoa falar até o fim, mas, assim, isso não é nada se comparado ao pertúrbio que tinha interno, entendeu? Eu tinha um pertúrbio interno. Eu ficava incomodada internamente. Então, às vezes, externamente eu estava bem, mas internamente eu estava muito agitada. Eu até escrevi um verbete, pseudo-imperturbabilidade, que muita gente comete esse equívoco, né? De aparentar uma tranquilidade, mas aquilo vai fazer mal para ela depois, né? Então, e aí eu criei o binômio, essa técnica, para eu poder sair disso, entendeu? E eu não estou recomendando essa técnica que eu criei para todo mundo, cada um vai criar a sua. Mas, assim, a técnica do binômio admiração-discordância pode ser uma prescrição para todo mundo. Agora, aquela técnica específica, os itens, sabe, assim, pode até ajudar todo mundo, tanto que eu botei no livro, mas não que aquela específica seja a melhor para todo mundo. Eu não sei se eu me fiz entender. Então, eu falei algumas coisas aqui, tem muito mais, tá, gente, que ainda preciso de melhorar. Vai lá. Temos uma colocação do Ney, eu não sei se ele quer fazer a pergunta verbal. Na realidade, não é uma pergunta dele. É uma colocação, né? Eu queria dar parabéns à Rosa. Ainda somos muito amigos, né? Nós temos um passado dentro comum na Conscienciologia. E eu acho que quando a gente nasce, a gente já ganha uma função, uma tarefa. A nossa tarefa, dentro de um sentimento universalista, é realmente promover a decomposição, a deterioração dos nossos preconceitos, que a gente já vem com elas há muitas vidas. Eu acho isso muito importante, foi por isso que eu quis fazer essa colocação. Não é uma pergunta. O que você acha? Obrigada, Ney. Eu concordo com o Ney. Esses preconceitos que a gente tem hoje são, assim, gente, resquícios, sabe, de preconceito, assim. Não são aqueles preconceitos crassos, assim, que a gente vê, assim, na rua, né? Mas tem, assim, uma condição até de pensenidade, sabe? A outra técnica que é a minha, assim, é a minha cláusula, assim, pétrea, hoje em dia, que é aquele princípio de pensar mal no que o outro faz, sem pensar mal no outro. Isso é um pouco tirar um pouco o preconceito da pessoa, né? Porque, assim, todos nós estamos em evolução. Nós estamos, assim, com possibilidade de diversos erros. Mas, assim, então a gente não pode ser poliana, né? Porque não pode achar que o mundo é maravilhoso, que todo mundo é maravilhoso, porque nós não somos maravilhosos ainda.
né? A gente vai ser um dia maravilhoso, mas a gente não é. Então, assim, não é pensar mal do outro, mas tem que pensar no mal que o outro faz. E o professor Val tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu andei até colocando em algumas coisas que eu fiz, eu coloquei num dos verbetes que eu fiz, que a minha meta é chegar num momento que eu vou conseguir aprender com meus acertos, né? E o professor Val tem acho que é uma orto-pensata dele, que ele fala assim, o ideal é a gente aprender com os erros dos outros e com os nossos acertos. Entendeu? Realmente. Eu acho isso ótimo. Ótimo. Obrigado. Ok, Ney. A gente quer passar a palavra, então, à Ana Rita, para que ela possa fazer uma pergunta. Oi, Rosa, parabéns. Parabéns você também. Admiro muito aí as suas reciclagens, já li o seu livro, maravilhoso, dá, assim, bastante para a gente poder ampliar as nossas reflexões, enfim. Mas você escreveu aí no seu artigo, né, na quarta página, sobre autodiscernimento. No meio do contexto, aí você coloca assim, assumir as discordâncias com harmonia íntima. Aí eu fiquei pensando assim, você falou aí do binômio admiração-discordância, eu acho que a gente também tem que aplicar esse binômio para a gente, seria autoadmiração, autodiscordância, né, para não entrar nessa pseudo-imperturbabilidade, porque às vezes a gente acha que a gente está imperturbável, e é uma pseudo-imperturbabilidade, porque a gente, não é fácil assumir esses conflitos, essas discordâncias, ou então esse lado da gente mais trafarista, né, com essa harmonia íntima. E eu queria saber de você aí quais são as técnicas, o que você adotou aí para você superar isso, ou está em superação. Então, essa técnica é o seguinte, nesse artigo, eu depois tenho que recuperar esse artigo que está no Journal. Então, nele eu coloco, e acho que eu coloco alguma parte dele também no livro, que existem admirações autocorruptoras, entendeu? Comprometedoras. E existem discordâncias também que são comprometedoras, né? Então, assim, que são discordâncias por orgulho, por qualquer que seja o motivo, não discordância em si. Então, assim, para a gente entender quando é que é um processo nosso e quando é que é um processo do outro, eu acho que é complicado, não, mas é difícil, né? Não é uma coisa... Eu estou discordando de você, por exemplo, por causa de quê? E aí, assim, é um raciocínio lógico-matemático, porque a discordância não está nem em você, nem em mim. Não sou eu que discordo de você, nem você que discorda de mim. A discordância é uma diferença que tem, que está na razão da gente, entendeu? Então, quem descobre as semelhanças e diferenças, esse raciocínio de semelhança e diferença é o primeiro raciocínio de operação mental, assim, do discernimento, que é ver o que é semelhante e o que é diferente. Mas ele não está nem num nem no outro. Por exemplo, uma ficha amarela, uma ficha vermelha, a gente sabe que elas são diferentes, mas a diferença não é nem o amarelo nem o vermelho, é uma relação mental que você faz intelectualmente, mentalmente aquilo, né? Então, assim, e saber isso é bem interessante, porque tem uma diferença, assim, eu vou dizer por mim, né? A primeira reação é achar que é o outro, entendeu? Mas não é, às vezes nenhum dos dois está equivocado, é só apenas uma diferença de ponto de vista, entendeu? As duas coisas podem se complementar. Então, assim, aí o binômio admiração-discordância, que eu criei, assim, a primeira condição era eu me perceber quando que eu estava em ebulição por dentro, porque é uma coisa também que às vezes é difícil. Então, assim, quando eu percebia, tem lá as etapas, né? Aí, quando eu me percebia naquela situação, eu começava a fazer o EV, olhando com cara de tacho para a pessoa, entendeu? Falando, mas assim, fazendo o EV para eu poder me acalmar, para poder ter interação saudável com a pessoa, senão não ia ter. Ia estar contaminado pela minha emoção, né? Aí
Aí tem uns passos lá que eu não vou saber agora de todos, agora eu deixei meu livro ali na estante, até pegar vai complicar. Então, assim, aí eu sei que um dos itens, assim, era eu ter uma gratificação com o acerto do outro, entendeu? Fazer do acerto do outro uma gratificação para mim também. Ou seja, aí eu fui trazendo, assim, alguns itens, sabe? Mas, assim, é muito pessoal, entendeu? Porque, possivelmente, a pessoa, quando está diante do outro, que não tem paciência com o outro, não vai ficar perturbado por dentro, assim, não vai sentir em evolução. Mas ela sentia em evolução mesmo, minha carne tremia, entendeu? Os meus nervos tremiam, subiam e desciam, assim. Então, para eu me controlar, que o EV também faz isso, né? Mas faz isso com energia, né? Entendeu? Eu fazia isso com a matéria física, assim, sabe? Eu tremia, como se eu estivesse numa situação de guerra, assim, sabe? De medo, de enfrentando um bicho, assim. Era um negócio muito ruim, entendeu? Muito ruim, assim, para mim. E para mim e para o outro, imagina o Altensen. Teve uma vez lá no Holocico, essa experiência eu vou contar para vocês. Eu fui mantenedora durante muito tempo lá, né? Aí eu fui atender uma pessoa que chegou e eu fiz um acoplamento, não fiz assim de caso pensado, não. Foi automático, assim, eu acoplei com a pessoa. Gente, eu consegui perceber o pertúrbio da pessoa, sabe? A pessoa não tinha sabe, era uma perturbação, assim, na cabeça. E aí eu entendi que o professor Valdo uma vez falou para mim que eu era muito confusina. Eu falei assim, gente, eu não dava razão para ele pensar que eu era confusina, entendeu? E aí, por que ele falou isso? Aí eu falei assim, gente, o meu cérebro funcionando, se ele faz um acoplamento, ele vai ver que o meu cérebro é completamente menos, como que eu vou dizer, menos eficiente, menos eficaz do que um cérebro de uma pessoa que tem um patamar evolutivo um pouco maior, entendeu? Então, assim, dá uma diferença, sabe? E olha que a pessoa com a qual eu fiz o acoplamento é um amigo meu, é do mesmo nível que eu, no mesmo nível que eu digo evolutivo, entendeu? Mas mesmo do mesmo nível evolutivo, deu para ver como é que funciona. Não foi paracérebro, gente, foi cérebro. Não sei se dá para entender o que eu estou falando. Eu vi como é que o cérebro da pessoa funciona. Então, assim, é muito difícil, sabe? É bem difícil isso. Aí está a importância do que você está trazendo aqui, de quanto mais a gente se autoconhece, né? E lógico, também tem o domínio das energias, e quanto mais a gente faz essa diferenciação pensênica, porque às vezes também tem o extrafísico aí, né? A gente consegue sair um pouco dessa confusão, né? Porque às vezes a gente toma tudo como se fosse a gente mesmo, né? Aliás, essa técnica da diferenciação pensênica, que é bem falada, trabalhada na Aracê, né? É uma técnica muito importante, muito importante. E aí, para fazer ela bem, tem que anotar tudo, né? E às vezes eu tenho trafar de não anotar tudo. Mas eu vou recuperar eu tinha esse trafora e agora eu perdi, agora eu tenho que recuperar. Eu vou ter que conquistar esse trafora aí. Obrigada, Rosa. Valeu. Ok, obrigado, Ana. Professora Rosa, a Annelise está pedindo um esclarecimento, exemplificar, tá? Poderia expandir e exemplificar essa técnica citada no seu livro. Autoobservação importa a consciência interessada no autoconhecimento. Ficar alerta às insinuações verbais, energéticas e posturas expressas na contraparte dos diálogos estabelecidos na cotidianidade para o auto-reconhecimento das próprias incoerências. Então, Annelise, né, Annelise? É o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, se não fossem as pessoas que estivessem em volta de mim, eu acho que já era serenona, sabe? Porque eu já ia me achar serenona. Mas, assim, no contato com o outro, no dia a dia, as pessoas apontam para você, sabe? Então, o que é uma incoerência? Por exemplo, o professor Valdo diz assim, a maior incoerência do intermissivista
é pensar mal do outro. E às vezes você conversando com determinada pessoa, um colega seu, você acaba falando mal de uma pessoa. Se você falou mal, você já pensou mal dele há muito tempo. E se você comenta alguma coisa da pessoa, é porque você já tem o hábito de pensar mal das pessoas, né? E é por isso até que a hora da vez para mim é pensar no mal que o outro faz sem pensar mal do outro, que para mim é difícil, entendeu? Quando eu vejo o mal do outro, eu vejo, e aí bom, a pessoa fez, está no nível dela e tal. Daqui a pouco eu já estou, sabe, avaliando a pessoa, e eu não quero isso mais, entendeu? E assim, é um processo, eu tenho que continuar nesse processo. Mas assim, o que é um conflito então? Não é conflito externo só, mas é conflito interno. Então, por exemplo, eu digo para você assim, nossa, eu adoro ficar em casa. Aí passa, aí eu digo para você assim, nossa, estou doida para sair. Entendeu? Aí você me diz, eu não percebo que eu mudei de assunto, que eu mudei de vertente. Eu estou dando um exemplo, tá? Aí você diz assim, você não falou que não gostava de ficar em casa, por que você quer sair? Entendeu? Então, assim, querer sair, querer ficar em casa não tem problema. Mas às vezes você tem um momento para tudo, né? Mas é quando você radicaliza, sabe? Você diz assim, não, eu só gosto de ficar em casa. Aí depois, não, eu gosto de sair. Eu estou dando um exemplo assim, bem bobinho, tá? Mas, enfim, são as pessoas que te apontam, sabe? Às vezes você fala uma coisa porque você quer compartilhar com a pessoa vira para você e fala assim, você está se auto-vitimizando. Nossa, a pior coisa que pode falar para mim é isso. Mas aí eu vou pensar, por que eu fico tão irritada, né? Aí eu falei, até que ponto eu me auto-vitimizei mesmo, entendeu? E aí eu estou sendo incoerente, porque eu acho que a auto-vitimização não está com nada, entendeu? Mas o outro me diz que eu estou auto-vitimizando, então eu estou sendo incoerente. Então, assim, eu acho que a convivência, por isso que o voluntariado, a convivência social, independente se é aqui no voluntariado ou não, né? No dia a dia, eu acho que é aí que... Ou então quando você vê mesmo o outro, fala uma coisa aqui, daqui a pouco fala outra, eu vejo muito. A pessoa fala mal de uma terceira, daqui a pouco, quando está na frente da terceira, está bajulando a terceira, entendeu? Aquilo me sobe o sangue fervendo nas veias, entendeu? E aí eu falo assim, não, eu tenho que pensar no mal que a pessoa está fazendo, sem pensar mal dela, entendeu? Mas assim, aí eu trago para mim também, mas será que eu faço isso também? Então, por exemplo, eu comentava muito de uma pessoa para outra, então eu estou deixando o máximo que eu posso, porque tem horas também que você precisa desabafar. Mas assim, o máximo que eu posso, eu não estou comentando mais de ninguém com ninguém, entendeu? Porque ou eu falo direto com a pessoa ou eu não falo. Entendeu? Mas assim, eu estou vendo que a Zilá, minha amiga, está aqui também, ela tem uma convivência maior comigo, ela pode corroborar isso que eu estou falando. Ela era uma pessoa que eu pedia muita ajuda, né? Porque tinha coisas assim que eram tão sufocantes que às vezes eu preciso de contar para poder a outra pessoa me dar uma luz. Não, Rosa, é isso mesmo, você está certa. Ou, não é que eu quero estar sempre certa, mas eu quero assim uma outra opinião, entendeu? Mas assim, o máximo que eu posso, eu estou eliminando isso, não só por mim, mas pela outra pessoa também, entendeu? Eu vi um texto, uma fala do professor Valdo, que agora eu não vou saber onde que eu vi. Não, foi um vídeo que eu vi, uma tertúlia que eu assisti, que ele fala assim, ó, por que o autopensene é que chama o heteroassédio? Na verdade, se o autopensene negativo chama o heteroassédio, é porque o autopensene negativo, ele está assediando o outro. Não sei se dá para entender. Então, esse negócio de achar que você está com autopensenidade, assim, não muito justinha, assim, não muito corretinha, não muito cosmoética, é um assédio que você faz para o outro e o outro aceita o convite e vem. Por isso é que o heterassédio sempre começa com autoassédio. Mas, na verdade, o autoassédio, por si só, pela conjuntura dele, já é um heterassédio, entendeu? Isso assim me marcou demais.
E assim, eu costumo dizer que assim, as pessoas às vezes me acham muito teórica demais. Mas assim, eu consigo chegar na prática pela cognição, pelo conhecimento. Entendeu? Tem pessoas que só chegam no conhecimento pela prática. Eu consigo chegar na prática pelo conhecimento. Se eu não tiver o estudo daquilo, compreendendo aquilo, eu não consigo ver a coisa na prática. Entendeu? Não sei se eu... Por isso é que eu acho que, para mim, começa tudo pelo estudo, pela cognição. Eu achei bem interessante essa questão de aproveitar a reação das outras pessoas, porque, na verdade, é um mini Consyncobaia, né? Que você aproveita no dia a dia, não só das pessoas, até os próprios animais, eles reagem à tua energia, ao teu estado de espírito, né? Então, eu gostei desse enfoque que você deu para o autoconhecimento como espelho, né? Agora, Elise, a gente tem que ter um pouco de cuidado, que não é também tudo, assim, a heterocrítica de outro pra gente, sabe? Que tem uma coisa até da psicologia que diz, quando você reage a alguma coisa é porque você tem igual, não tem uma coisa assim? Então, por exemplo, se alguma pessoa, se você está reagindo à heterocrítica que a pessoa te fala, ou quando você está fazendo uma heterocrítica para a pessoa, é que você tem igual aquilo. Acho que é essa que é a razão. E aí a pessoa na mesma hora fala, então vai cuidar de você porque você tem a mesma coisa, se você viu em mim, né? Não sei se você já passou por isso. Eu já passei por isso. Então, isso eu acho que não é sempre que acontece, sabe? Porque assim, pelo que eu estudei, o paracérebro fica no psicossoma, e ele fica ligado pelo cordão de ouro no mentalsoma, e o mentalsoma é o veículo que nós temos para manifestar o sentimento mais elevado, a razão, o sentimento mais elevado, não, desculpa, a razão, o raciocínio, né? O discernimento. E o psicossoma é o veículo que você tem para manifestar as suas emoções, né? Instintuais, emoções mais básicas, e até mesmo quando você vai construindo, então, vai depurando, e o paracérebro fica no psicossoma. Só que o cordão de ouro fica ligado no paracérebro, ele fica ligado no psicossoma pelo paracérebro. Então, o paracérebro, como diz o professor Valdo no Projeciologia, ele é um embrião que ele tem que se desenvolvendo, tem que se depurando. E é com a ajuda a consciência que fica dentro a consciência fica localizada no mentalsoma e que o mentalsoma fica sediado no paracérebro, o paracérebro fica sediado no psicossoma, enfim, é uma caixinha, né? Uma dentro da outra. Então, assim, a gente não pode reprimir as emoções da gente, porque se a gente reprimir as emoções da gente, o psicossoma não vai ser veículo daquela manifestação, porque o psicossoma sozinho não faz nada, é a consciência que vai se manifestar através dele. Aí ele se manifesta para poder o mentalsoma ligado no paracérebro, que está dentro, junto ali com o psicossoma, fazer o trabalho de depuração, a consciência vai se depurando, junto com isso, né, vai evoluindo e vai dominando ali aquelas questões. Moral da história, cada uma emoção dessas básicas que a gente consegue conquistar é o que o professor Valdo chama de cicatriz do psicossoma. Tanto que tem uma ortopensata dele que diz que o psicossoma do serenão é o que tem mais cicatriz, né? Então, veja, se você tem aquela cicatriz, né, e aquilo tudo fica registrado dentro do teu paracérebro. E aí tem um verbete do DAC chamado Megaparacérebrologia, que tem um parágrafo que ele diz assim: quando a consciência está bem preparada, ela superou todas as questões assim mais emocionais, ela descarta o psicossoma e o paracérebro, com todo aquele registro, sai junto com o mentalsoma e a consciência vive no estado de consciência livre, tá? Mas, enfim, ela descarta o psicossoma. Na verdade, eu acho que a palavra correta não seria nem descartar, sabe? É que o psicossoma perde trabalho, ele não tem mais trabalho. Já resolveu todos os problemas de emoções. A consciência
não tem mais nenhum tipo de emoção para manifestar pelo psicossoma. Ela só tem o corpo mental, só tem atitudes, transafetividade, só tem sentimentos assim que ultrapassam a manifestação do psicossoma. Então, o psicossoma fica sem trabalho. É igual o órgão, né, que fica sem trabalho, ele vai atrofiando, né? Eu acho que é isso, que aí você descarta o psicossoma, entendeu? Então, assim, por que eu quis fazer essa digressão aí, sei lá como é que fala? É porque, às vezes, a gente percebe no outro, não porque a gente tem aquilo ainda, é porque aquilo já está cicatrizado, a gente tem aquele conhecimento, entendeu? E o outro é a mesma coisa pra gente. Então, a gente não pode também julgar que o outro viu na gente porque o outro tem igual, não. E nem o outro pode achar que a gente tem a mesma coisa que ele. Você pode ter olhos de ver uma coisa no outro sem você ter aquilo mais. Ou seja, você já cicatrizou aquilo. Agora, não pode fingir que né? Em resumo, eu acho que na dúvida, traz para sua autopesquisa novamente, entendeu? Ok. Rosa, temos uma pergunta da aluna Zilar. Oi, Zilar. Rosa, parabéns pelos seus esclarecimentos. Gostaria que você falasse das autocognições teóricas e qual a contribuição no desenvolvimento do autoconhecimento e nas recins dos preconceitos. É uma pergunta. Fazer um cotejo com as autocognições vivenciadas. Então, isso é bem importante, Zilar. É assim, como é que eu vejo essa questão, né? O professor Valdo falava muito de apriorismose. E mas assim, se você for ler assim até alguns filósofos assim, a gente só de raciocinar a gente vê que a gente só consegue raciocinar com os apriorismos que a gente tem, ou seja, com o conhecimento que a gente tem, com aquilo que a gente já conhece. Então, a gente precisa de fazer novas experiências para poder ter alguma coisa assim que você não conhece para poder pesquisar e adquirir conhecimento com aquilo. Eu penso que a auto-megacognição, eu chamo isso de prática também, de experiência. Por exemplo, você pegar um livro, um DAC, um léxico autopensado, há pouco tempo, essa coisa que eu falei para vocês, né, do paracérebro, do psicossoma, eu li há uns 2 meses atrás, porque eu já não me lembrava mais. Eu fiz uma resenha do Projeciologia, estudei tudo de novo para entender o verbete do professor Valdo, lá do Mega Paracerebrologia, para ver como é que funcionava aquilo. Isso, para mim, é a aquisição de mega conhecimento, de mega cognição. Né? O mega não é de grande, o mega é de interdimensional, multidimensional. Então, eu acho assim, quanto mais você adquirir cognição, mais você vai ter olhos de enxergar as coisas da sua experiência pessoal. Né? Basta a gente fechar o olho e lembrar, antes de conhecer a conscienciologia, muitos de nós já tinha projeção, muitos de nós já tinha energia, fazia trabalho com energia, mas não se dava conta daquilo. Por quê? Porque não tinha nome, a gente não tinha uma teoria que embasasse aquilo. Na medida em que você vai estudando, você vai recuperando que aquilo, você vai tendo nome para dar aquilo, você vai conseguindo até teorizar sobre a sua experiência. Né? Então, eu acho importantíssimo a gente pegar o conhecimento da gente e aplicar. Né? Porque aí, quando você aplica, você vai se conhecendo, você vai eliminando os conflitos, você vai eliminando as incoerências, né? E com isso, você vai eliminando a repressão. Entendeu? A lógica que eu faço entre conflito, incoerência e repressão surgiu de umas perguntas do conscienciograma, mas quando o professor Valdo me falou para estudar repressão, eu não sabia nada sobre repressão. Eu fui na holoteca
e encontrei o livro da Karen Horney, né? E gostei muito, Nossos Conflitos Interiores. E aí ela coloca essa questão, sabe? Aí eu inspirada nela, eu fiz o meu livro também, assim, o roteiro, mas a minha preocupação é de não embasar as minhas experiências conscienciológicas, em alguma coisa da ciência convencional. Isso é uma outra desconstrução que o professor Waldo fez comigo, depois eu conto. Mas, enfim, então é assim, o que se diz? A autorrepressão, quando ela é muito bem feita, a gente não se sente reprimido. Quando o professor Waldo falou que eu era reprimido, eu levei um susto. Eu fazia o que eu queria, eu tinha, entendeu? Quando criança, eu nunca fui dessas crianças assim que apanhou, que tinha que comer o que não gostava, sabe? Para mim, repressão era isso, né? E aí, eu fui estudar. Então, quando a repressão é muito bem feita, você não se sente reprimido. Como é que você vai, então, descobrir que você está reprimida? Aí você vai descobrir a partir de você ficar de olho e observando o que as pessoas apontam para você sobre a autoconflitividade, entendeu? Você, às vezes, não é heteroconflito, às vezes é conflito com você mesmo, né? E, por exemplo, tem algumas coisas, por exemplo, a questão de você não conseguir falar frente ao público pode ser um conflito que você tenha com você, da sua autoestima, do seu orgulho com aquilo que você quer. Você não quer perder determinada coisa. Se você não for bem na hora de se expor, você pode perder, né? Uma heteroavaliação positiva de você. Então, pode ser um conflito interior, pode ser um medo, pode ser alguma coisa. Aí, pelos conflitos, você vai ver que você tem alguma coisa para desreprimir ali. Mas, às vezes, o conflito também é muito bem sabotado pela consciência. E aí, como é que você vai descobrir que você tem conflito? É pelas incoerências. E quem aponta normalmente a incoerência, aí sim, é a pessoa que está no convívio, entendeu? Aí da incoerência, se você tem incoerência, na ponta você tem você tem repressão. Mas assim, no intermédio você tem conflito, entendeu? E aí isso eu achei assim brilhante dessa pesquisadora. Aí eu fiz a organização do livro com essa sequência, né? Mas a desconstrução que o professor Waldo fez para mim, eu acho que vale a pena falar para vocês, porque assim, eu estava no holociclo, ele já tinha me prescrito, né, estudar sobre desrepressão. Na verdade, ele falou para estudar repressão, depois é que virei o título para desrepressão. E aí, o que eu fazia? Eu levava vários livros, levava livro de Vygotsky, levava livro de não sei quem, e ia estudando, ia registrando o que eu achava importante no caderno. Aí um dia ele passou para um lado, passou para o outro, puxou assunto com a Alzira, acho que todos vocês conheceram a Alzira, né? E aí a Alzira eu estava de frente para a Alzira, assim, e ele começou a puxar assunto com ela, e eu não sei se ele jogou alguma energia para mim, eu não sei o que foi, eu sei que eu mordi a isca. Eu só perguntei assim, professor Waldo, o que o senhor acha de Vygotsky? Nossa, ele soltou os cachorros em mim. Ele olhou para mim, você tem que parar de pensar igual matemática, porque o Vygotsky era um desorganizado. Começou a gritar assim comigo, ai caramba, fiquei assim. Mas professor Waldo, ele fez aquele, né? Aí no final ele falou assim, Alzira, não é verdade? Ele não era um desorganizado, ele morreu com 30 e poucos anos. Aí a Alzira, ele era um desorganizado, hein? Mais que eu fiquei assim. Aí eu já não estava aguentando mais, ele brigando comigo, assim, eu falei, mas professor Waldo, ele morreu com 30 anos, mas até hoje tem coisas que ele deixou, que as pessoas ainda estão pesquisando, o cara é um crânio. Mas por que? Aí você tem que parar de pensar igual a matemática, quando você parar de pensar igual a matemática, você vai ser melhor matemática, vai ser melhor para a matemática, o negócio assim que ele falou. Aí eu já estava quase chorando, gente, lá no Lanciro. Aí eu falei assim, professor Waldo, se eu não puder pensar igual eu sei pensar, eu não vou saber pensar. Aí daquele histrionismo todo, assim, ele parou, fez assim, ó, fez um movimento de corpo assim, eu sei que você está passando. Só falou isso. Aí eu entendi um monte de coisa, né? Mas
Enfim. E aí ele começou a usar uma técnica que ele usou comigo algumas outras vezes, antes disso e depois disso, que era sair reclamando alto para a gente ouvir. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Para ele não ficar de frente para você falando, ele ia saindo, ele ia fazendo outras coisas, mas ia reclamando alto, como se estivesse pensando sozinho, né? E aí ele falou uma coisa que marcou para mim, eu vou falar para vocês que pode ajudar vocês. Que ele falou assim, que ele tinha ficado 19 anos estudando tudo que existia no planeta Terra, fez viagem para todos os lados para poder escrever o Projeciologia, porque ele tinha que justificar para a sociedade, para a sociedade científica, que o que ele estava escrevendo era uma coisa séria, porque ele estava implementando a conscienciologia aqui na Terra. Que nós não precisamos mais de fazer isso. A gente já pode começar da conscienciologia para frente, porque a conscienciologia já está colocada no planeta. E aí, assim, esse livro que eu escrevi de autodesrepressão, eu tive muito essa preocupação, sabe? Eu não sei se quem já leu já viu, eu faço muita referência a coisas da medicina, da memória, do intrafísico, porque afinal de contas a gente tem que estudar as coisas que os médicos, que a medicina, a neurologia estudou sobre a gente. Mas assim, eu procurei, espero que eu tenha conseguido o êxito, de nunca sair de um resultado da ciência convencional para chegar na conscienciologia. Eu sempre saía dos conceitos da conscienciologia. E o motivo foi esse, que ele me deu assim, uma desconstrução, mas foi daquela assim de ficar bamba, entendeu? Porque eu não sei se vocês já passaram por isso com o professor Valdo, mas não era fácil não, gente. Era difícil. Entendeu? Mas assim, no final das contas era bom, assim, é um paradoxo, entendeu? Foi tão bom que... Nossa. Para nós... Eu expliquei para a Zilá, ficou tudo claro, Zilá? Ficou muito claro. E essa questão da desconstrução foi positiva, porque você está aí compartilhando conosco essas experiências, né? Trazendo para nos ajudar também. Isso é muito positivo. A última vez que eu vi a Alzira, eu devia ter gravado, porque eu tinha a preocupação da Alzira não lembrar, e ela lembrava de tudo, entendeu? A gente devia ter deixado um documento escrito, né? Porque era eu e ela no Holociclo. Bom, tudo bem, Gago. Seguimos em frente, então. Temos a Marta, que fez uma colocação. E o que dizer de pensar mal de si mesmo? Vitimização. Eu não sei se é pior ou melhor do que pensar mal do outro, mas é ruim igual, né? A gente jamais deve pensar mal dos outros. De vez em quando eu me pego pensando, sabe? Eu dou opa, entendeu? Não dá para pensar mal da gente mesmo. A gente, assim, não é também, como é que fala? É absolver, não, é ser pusilânime, né? Achar que está tudo certo com você. Não, eu estou em crescimento mesmo, não. Tem um verbete do professor Valdo, da enciclopédia, que eu gosto muito, que é o... Como é que é o nome dele? Autocontrole. Aí, quando você pensa assim no título autocontrole, parece que você está rígida e controlando tudo, né? Mas aí você vai lá na argumentação, ele tem um parágrafo que ele diz assim, errou, não se permita errar 3 vezes seguidas. Ou seja, não é você ficar rígida, endurecida e de mal com você mesma porque você errou. E nem se auto-perdoar, porque eu acho que o auto-perdão é pior do que o não perdão ao outro, eu acho, sabe? O auto-perdão, o professor Val também tem uma outra, o auto-pensado, não é o auto-pensado, uma coisa que ele falou numa tertúlia, que ele falou assim, por que a gente precisa de fazer o auto-imperdão? Porque a gente já se perdoou muito durante toda a vida. E é por isso que a gente não está serenão hoje. Porque nós já tivemos vidas com serenão. Por que o indivíduo lá chegou no serenismo e nós não estamos ainda no serenismo? Porque a gente se auto-absorveu, a gente se auto-perdoou muito.
Agora, o auto-perdão, gente, não é autoflagelo, sabe? Não é. É você arregaçar a manga e fazer o que o autocontrole fala. Não se permitir errar 3 vezes, seguidos. Ele coloca 3 vezes seguidos. Entendeu? Ele não diz para você nunca mais errar. Ele não diz isso. Ele diz para não errar 3 vezes seguidas. Ou seja, é para você se controlar o máximo que você pode, né? A mensagem que chega é essa, né? Então, eu acho que assim, se castigar porque errou não é uma coisa, pensar mal de si é um castigo, né? Não precisa de você se derrubar, porque todas as pessoas em volta de você já procuram te derrubar. Então, não precisa. Entendeu? Não precisa. Mas, por outro lado, não pode se auto-perdoar. Entendeu? Tem o binômio auto-imperdoamento e heteroperdoamento. Você tem que perdoar todo mundo, até tem o perdão antecipado, né? Que é de uma inteligência, assim, que é fantástico, né? Assim, não é o perdão antecipado. Tem gente que acha assim, não, eu perdoo logo a pessoa. Isso não é perdão antecipado. Perdão antecipado é você não ter o que perdoar para a pessoa. Entendeu? É assim, é você compreender que a pessoa fez aquilo naquele nível dela, você não traz para você. Entendeu? Então, assim, não tem o que perdoar. Você não considerou aquilo nenhuma ofensa. Entendeu? Porque perdoar rapidinho já dançou, já teve que perdoar. Entendeu? Não sei se eu... Fala. Só para colocar, estamos às 18h15, então temos 15 minutos ainda pela frente. Temos algumas perguntas. Queremos deixar o recado que aquelas perguntas que, porventura, não consigamos, a Rosa não consiga fazer a colocação, explicar, ela vai responder por e-mail, tá? Então, temos a pergunta da Lia, tá? Desculpa, aqui me passei, peraí. Lia estava aí, não estava? Rosa, você comentou que chega na prática pelo conhecimento. Essa forma de pensar influencia no seu entendimento sobre como fazer a autopesquisa? Influencia. É assim, porque assim, eu estudo muito, assim, eu estudo o DAC, estudo o léxico, estudo muito, assim. Quando eu tenho alguma dúvida, eu já pesquiso tudo para tirar aquela dúvida. Então, assim, teoricamente eu sou razoavelmente bem. Na prática é que o negócio pega. Mas, assim, eu tenho toda como que eu vou dizer? Eu tenho toda a condição para fazer autocrítica e resolver, entendeu? Agora, se eu não li nada a respeito, eu não tenho olho de enxergar. Não sei se dá para entender o que eu estou falando. Eu não consigo ver que aquilo está errado. Porque eu não tenho olho de enxergar. Eu não tenho, assim, como se fosse uma cosmoética íncita, assim, que me faça. Assim, não é que eu seja amoral. Teve uma vez, acho que foi nesse Consincobaia, que nesse Consincobaia o professor Valdo estava lá como juiz mor lá. Eu disse para ele assim, eu não sou uma pessoa amoral, mas assim, eu cresci assim, a minha mãe era autoritária, né? E ela sabia o que era certo e o que era errado. E eu ficava assim, eu me lembro disso, né? Eu, quando criança, eu falava assim, quando eu tiver, sei lá, 15 anos, eu vou saber o que é certo e o que é errado. Porque nem sempre eu concordava com ela, entendeu? Mas assim, eu não era criança rebelde, não. Eu fiquei rebelde depois de velha agora, entendeu? Mas assim, quando criança eu não era muito rebelde, não. E aí, assim, eu fiquei com 15 anos e continuei sem saber o que era certo e o que era errado. Aí eu fiz, não, quando eu fizer 18 anos, eu vou saber o que é certo e o que é errado. Não conseguia descobrir o que era certo e o que era errado. Casei muito cedo, com 19, também continuei sem saber o que era certo e o que é errado. Até que eu consegui descobrir o que é cosmoética, que você tem... Eu estudo muito essa condição da ambiguidade cosmoética, né? Então, assim, porque eu presenciava o professor Waldo fazendo assistência lá.
Eu acho que eu já contei isso muitas vezes, mas eu acho que eu vou contar mais uma vez. Chegou um rapaz lá, assim, devia ter uns 17 anos, um porte alto, assim, bem formado, e, assim, a gente via pela postura dele que era uma pessoa, assim, despachadona, entendeu? Eu era mantenedora, eu não ficava ouvindo nada de conversa deles. Mas o professor Valdo já usou comigo essa técnica e usou com muitas pessoas. A pessoa falava baixinho com ele, aí quando ele ia falar com a pessoa, ele falava para todo o ciclo V ouvir. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei por isso. Aí, e aí eu só ouvi ele falando assim, nada, você tem que respeitar teu pai, você ainda nem se formou ainda, você está ainda se formando. O seu corpo nem é homem ainda direito, é até não sei quanta idade, ele falou lá a idade, você tem que obedecer seu pai. Aí ele saiu. Gente, não estou brincando não. Passou nem 10, 15 minutos, chegou um outro rapaz, mais ou menos da mesma idade, igual assim, forte, só que ele, você via pela aparência, que ele era uma pessoa mais assim, tímida e mais, vamos chamar assim, obediente. Aí eu também não sei o que ele conversou com o professor Valdo. O professor Valdo só viu o professor Valdo falando, o que você está esperando? Você já é um homem feito. Enfrenta a tua mãe, e que não sei o que, eu olhei aquilo ali. Eu falei assim, aí eu entendi, porque se vocês olharem a folha de avaliação 73, a folha de avaliação do conscienciograma, tá? Foi uma das primeiras que eu fiz, e eu sou da matemática, vocês viram aí meu currículo, né? Então, assim, na matemática, coerência é restrita. Uma teoria, se tiver algum tipo de incoerência, ela é inconsistente, né? E a folha de avaliação, coerência, ela perguntava desde o início para a gente o quanto que a gente sabia fazer aplicar ambiguidade, entendeu? O quanto a gente conseguia fazer de concessão. Em resumo, a ambiguidade é a concessão necessária que você tem que fazer para as pessoas, porque nem todas as pessoas são iguais. Então, por exemplo, você tem uma pessoa A, uma pessoa B, que as duas estão no mesmo contexto, como esses dois rapazes que eu falei para vocês. Só que a condição consciencial de um é diferente da consciencial do outro. Então, o que você vai falar para um, o que você vai desconstruir, o que você vai fazer de detalhes para um, pode não ser para o outro. E aí, de fora, você acha que é incoerente. Mas existe uma coerência intrínseca ao estado consciencial das duas pessoas. Eu não sei se eu fui, acho que eu fui clara assim, né? E para mim isso, assim, mudou a minha vida, assim, sabe? Porque isso eu me deparei com essa folha lá em 90 e pouco, entendeu? 90 e pouco, eu fiquei quase 20 anos, assim, com esse dilema. E foi depois que eu fui assistir com cuidado aquela tertúlia Evolução Transparente, que mais para o final da tertúlia o professor Valdo explica sobre essa condição da consciência, quando ela está muito evoluída, que ela consegue ter um campo energético grande, que ela consegue falar o que ela precisa de falar para o outro, sem que o outro sofra nenhuma sequela, se desmonte, entendeu? Então, porque a folha do conscienciograma vai perguntando o quanto que você usa de ambiguidade cosmoética, no final pergunta o quanto você está fazendo para não precisar de fazer mais. Só que vocês conhecem o conscienciograma. O conscienciograma é assim, é curto e grosso, né? Ele não dá muita explicação. E eu fiquei com essa pergunta reverberando na minha cabeça de 90 e poucos até agora, recentemente, quando eu vi a tertúlia, entendeu? E aí tem um conceito que eu acho que eu abstraí dessa tertúlia, que é a sinceridade dominada. É quando você domina tanto a sua psicosfera, as suas energias, que você monta um campo a ponto de falar o que precisa de falar, sem que a pessoa que está sendo desconstruída se desconstrua, assim, se acabe. Ela se reconstrua a partir daquela desconstrução, entendeu? Aí, por isso que para mim a ambiguidade cosmoética é muito, muito importante. Mas aí eu já me perdi o fio, assim, não sei por que eu cheguei nisso.
de uma forma bem sucinta agora uma resposta para uma pergunta bem ampla. Então, vamos lá. O Tiago Falcão solicita aqui, ó. Na seção de homeostaticologia, fala que a automegaeuforização é saúde energossomática. Imaginava que esse estado, como sendo uma homeostase temporária, ou energossomática, ou psicossomática e mental somática. Poderia expandir, por favor? Então, por isso que eu falo que eu fico estudando muito, porque essas coisas também, a minha cabeça fica difícil de entender também. Então, eu fiquei estudando e eu cheguei nessa conclusão aqui, ó, que assim, até há pouco tempo eu achava que a mega fraternidade, por exemplo, já era mental somática. E aí, quando você chega aqui, eu não estou achando aqui, achei, que você chega aqui, olha, que a mega fraternidade é saúde psicossomática. Então, quando você consegue atingir a saúde psicossomática, você consegue chegar na mega fraternidade. E aí, a pergunta é, na auto-megaforização, saúde energossomática. Porque como é que você chega na megaforização? Você começa com EV e vai amplificando aquele EV, vai amplificando. É como se a megaforização fosse uma evasão, assim, um negócio que ultrapassa os limites do EV comum, entendeu? Então, ele vai estar no escopo do energossoma. Entendeu? Agora, você usa, né, a tua força mental somática, a sua força holossomática, na verdade, para conseguir chegar nesse ponto, né? Agora, tem um paradoxo aí, né? Porque apesar de ser a saúde energossomática, só quando você está com o seu energossoma super bem azeitado ali, bem trabalhado, sem nenhum problema de, por exemplo, com dificuldade de instalar o EV, com dificuldade de absorver ou de exteriorizar energia, é que você vai conquistar isso. Mas, assim, para você chegar lá, você tem que usar da vontade. E a vontade é mental somática, né? Mas o que eu entendo aqui não adianta você ter o teu mental soma brilhante, se você tiver um energossoma muito destrambelhado, você não chega no... Não vai ter vontade que vai dar conta, sabe, da desorganização energossomática para você chegar numa mega euforização. Foi isso que eu entendi. Rosa, desculpa, em detrimento ao tempo, a gente quer solicitar uma palavra final sua aí e a gente vai às considerações finais. Então, eu não preparei meu discurso final, não, entendeu, gente? Mas, assim, eu vou primeiro agradecer muitíssimo a vocês, é muito importante a gente debater assim, né? Aprendi muita coisa aqui. Depois eu até queria ver, porque acho que fica gravado, não sei se você disponibiliza, porque eu queria ver de novo, porque eu não consegui anotar e ver ao mesmo tempo, sabe? Eu não consigo muito fazer essas coisas, não. Mas aí eu queria até ver de novo para anotar algumas coisas. E eu agradeço muito, assim, eu ter que pensar, fazer esse resumo de 5 folhas aqui, de ter que linkar, apesar de eu ter colocado no livro, mas eu não tinha feito, assim, um aprofundamento da relação do binômio autoconhecimento, autodiscernimento com a autodesrepressão, entendeu? E para mim foi fundamental, para o meu entendimento, fazer esse cotejo, né? Que o autoconhecimento é você saber o que você quer, o que você gosta, o que você tem de... como é que você pensa, quem sou, como eu... né? Enfim, como é que eu me organizo, a forma como eu me organizo, se é a meu favor ou não, não é? E aí eu vou conhecendo, né, melhor as questões, e aí com isso, eu vou conseguindo melhorar o meu autodiscernimento, que o autodiscernimento é você saber distinguir o melhor do pior, mas escolher o melhor para você, né? Para você. Então, se é o melhor para mim, eu tenho que saber quem sou eu, como é que eu me conheço, né? E aí, o conceito de autodesrepressão que eu coloco, por causa daqueles 2 vieses, né? Da autocognição, da automegacognição e da autocuroterapia, ele vai levando a gente
ao equilíbrio holossomático e o próprio conceito de evolução, porque esse livro deu alguns probleminhas assim no início, porque imagina eu falar que um desperto, que alguém assim mais no nível, né, numa escala evolutiva mais do que eu, ainda tinha que fazer autodesrepressão, né? Mas não é aquela autodesrepressão grosseira, é de autoconhecimento, entendeu? É de conhecer o cosmos, de conhecer o paradireito do cosmos, enfim, é de se tornar uno com o cosmos. Então, para mim, foi fundamental. E eu agradeço muitíssimo vocês aí, as perguntas e a paciência de vocês. E ao convite também. Rosa, a gente sabe que poderíamos estender muito mais tempo e teríamos muito mais perguntas que ficaram até pendentes, mas agradecemos imensamente, em nome da Arace, em nome dos voluntários e em nome de todos, a sua dedicação e pela forma como pontuou e nos fez assistência. É um vai e vem, um aprendizado constante. Muito obrigado pela sua gentileza e disponibilidade. Eu gostaria de fazer, Rosa, as pontuações do evento. Tá bom. 44 participações, 12 perguntas realizadas, ou perguntas ou colocações, tá bom? Tá, muito bom, muito bom. E a gente pede agora que quem se sentir à vontade abra as câmeras para que possa ser feita a foto. A Ana e a Lia, se puder nos auxiliar nisso, nós agradecemos. Ok. Então, a gente quer fazer alguns comerciais aí. O dia de amanhã, a gente vai ter o curso integrado da Comunidade Conscienciológica Internacional com a professora Cristina Aracaki. O tema é Cosmoética, abordagens, teoria e prática. Seria no dia 18, então começa às 14h30 às 17h30. Quem queira se inscrever, o e-mail é campuscaec.org. Na próxima quinta, a instituição Arace tem um outro tema de pesquisa, que são diálogos da conscienciologia aplicada. Olha a sincronicidade, o tema cosmoética. E o próximo Debatologia será no dia 1º de novembro, o tema é Realinhamento Proaxiológico, professor André Medeiros. Obrigado a todos, bom final de semana, até o próximo Debatologia. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.